Nesse vídeo vamos reduzir as cores dessa imagem para 12 cores usando o pontilhamento por difusão. E como eu mencionei no final do capítulo anterior, essa é uma alternativa para reproduzir imagens ou estampas com imagens fotográficas como essa, considerando que o processo de impressão permita o uso de retículo. Então vamos começar, e como sempre eu vou logo duplicar a imagem e vou chamar essa cópia de Tropical 12C Pontilhamento, para ficar fácil identificar o arquivo. Agora vamos dar uma olhada no tamanho da imagem. E essa imagem está com 32 por 32 centímetros e 300 de resolução, que significa que na impressão os pixels vão ficar bem pequenos. Mas para imprimir com pontilhamento a gente precisa de pixels maiores. E por isso é comum usar uma resolução mais baixa, algo em torno de 150 pixels por polegada. Mas não existe um valor exato e é possível fazer até com 200 de resolução. Lembrando que isso também depende da qualidade das técnicas de gravação das matrizes e da técnica de impressão. E nesse exemplo, só para ficar mais fácil mostrar os pontos na tela, eu vou fazer com uma resolução bem baixa de 100 pixels por polegada. E aqui em cima a gente pode ver que o número de pixels diminui bastante, o que significa que agora, para ocupar esses 32 centímetros, colocando 100 pixels em cada polegada, os pixels vão ficar maiores. E isso facilita a gravação das matrizes e a impressão. Eu vou confirmar e a imagem diminui porque agora a gente tem 1/3 do número de pixels que a gente tinha antes. Muito bem, eu vou aproximar para ver melhor. E vamos converter para cores indexadas. E aqui eu quero dar logo uma dica. No menu paleta, eu vou escolher Custom para personalizar a tabela de cores. E se você já tiver uma tabela, você pode carregar clicando no botão Load. E eu vou carregar o arquivo Tropical 12C Cores, que eu já tinha salvo. Vou confirmar. E a gente poderia fazer essa indexação usando as mesmas cores do outro exemplo. Mas eu vou cancelar e fazer a redução de novo para a gente relembrar. Aqui em cima eu vou escolher a paleta local perceptual. Vou reduzir para 13 cores, considerando que a cor do fundo também conta. E no menu forçado, você pode ver que nesse momento a gente estaria forçando preto e branco. Mas vamos personalizar essas cores escolhendo Custom. E eu vou deixar o branco que a gente quer para a cor do fundo, mas vou editar esse preto e vou pegar a cor do olho do tucano, que eu sei que é azul. E mesmo que a gente esteja visualizando a indexação, o Photoshop considera a cor original da imagem na área onde a gente clicou. Maravilha, vou confirmar essas cores forçadas. E vamos remover a transparência, que a gente não precisa. E aqui embaixo, dessa vez, a gente vai usar a opção de pontilhamento por difusão, Diffusion Jitter. E deixa eu aproximar mais um pouco para mostrar melhor que o Photoshop está distribuindo os pixels para simular cores e transições suaves. E a propósito, esse pontilhamento usa o mesmo princípio da retícula estocástica, onde o tamanho do ponto é sempre o mesmo. Claro, aqui os pontos são, na verdade, os pixels da imagem. E o que varia é a frequência de pontos em diferentes áreas. E a gente pode controlar essa frequência, essa distribuição ou difusão, usando essa opção Amount, intensidade. E eu vou aumentar para 100%, máxima distribuição, para mostrar também que pode acontecer da gente ficar com pixels de cores muito diferentes numa mesma área. Então eu vou deixar o valor selecionado no campo e pressionando a tecla seta para baixo várias vezes, a gente pode ir diminuindo o valor até encontrar uma boa distribuição dos pixels. E de maneira geral, alguma coisa entre 70% e 80% costuma dar bons resultados. Mas é sempre bom testar, porque o resultado depende sempre da imagem e do número de cores. Maravilha, eu vou confirmar e vou pressionar Comando ou Ctrl 1 para visualizar em 100%, para a visualização mais fiel dos pixels. E pressionando o Comando ou Ctrl Z para comparar antes e depois da indexação,
a gente pode ver que mesmo com poucas cores, quando a gente usa o pontilhamento, a gente consegue um resultado bem realista. Eu vou aproximar de novo e para completar, eu vou aplicar aquele ajuste de curvas com contraste médio, para as cores ficarem mais saturadas. Pronto. E agora que as cores foram reduzidas, a gente já pode fazer a separação usando a técnica de seleção com Color Range e novo canal Spot com a mesma cor da seleção, como a gente fez no capítulo anterior.